Tô cansado, edição, tá foda, último módulo do ano, puta que o pariu. Mas, ó, exercícios de gimnospermas e angiospermas, tá? Ai, 8 questões, 2 por vídeo, show? Então vambora. Olá, queridinho do Descomplica, tudo bem com vocês? Espero que sim! E agora então, finalmente a gente termina com taxonomia. Termina com os reinos, falando dos últimos grupos das plantas, que são as fanerógamas ou espermatófitas, que são as gimnospermas e angiospermas. Para a gente poder matar as questões, cara, eu já botei de raiva, de propósito, uma primeira questão que foi uma questão do Enem, uma questão recente, que cobrou as plantas. Porque a partir dessa questão, a gente já vai chegar às principais características de briófitas e pteridófitas, relembrando, e de gimnospermas e angiospermas. Observa aí. A imagem representa o processo da evolução das plantas e algumas das suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? Já já a gente responde essa pergunta. Antes, vamos analisar aqui o esquema, que mostra as briófitas, pteridófitas, gimno e angiospermas. Para lembrar, as briófitas e pteridófitas são as chamadas criptógamas, porque não possuem órgãos reprodutivos aparentes. Além disso, lembra comigo que as criptógamas possuem um gameta masculino flagelado, ou seja, tem uma dependência da água para a reprodução. Já as gimnospermas e angiospermas, elas são fanerógamas. Fanerógamas ou espermatófitas. Possuem órgãos reprodutivos aparentes e possuem sementes, tudo bem? As briófitas são os musguinhos, né? Tem um gametófito dominante, a fase N haploide é a fase dominante. E depende muito da água para sobrevivência, por quê? Porque elas não têm vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva surgem aqui. Por isso, que como surgem aqui, é que pteridófita, gimno e anjo também podem ser chamadas traqueófitas. Traqueófitas, pois possuem os vasos condutores de seiva. A partir das pteridófitas, das samambaias, das avencas, você, além dos vasos condutores, raiz, caule, folha, você passa a ter também um esporófito dominante. A fase diploide 2N é dominante e essa variabilidade genética é importante para a manutenção do cara, para a sobrevivência do cara, as agruras que o ambiente impõe, né? Então, o esporófito dominante de pteridófita para frente também acaba sendo uma baita vantagem adaptativa. A partir das gimno, né, aqui um ancestral de gimno e anjo, surgem sementes e surge o grão de pólen. É muito importante o surgimento do grão de pólen. Graças ao surgimento do grão de pólen, além de fanerógamas ou espermatófitas, essas plantas também podem ser chamadas sifonógamas. Isso indica a existência do grão de pólen e do tubo polínico. E graças ao surgimento do tubo polínico, a gente passa a ter uma independência da água para a reprodução. Porque o tubo polínico garante que o gameta masculino possa acessar de forma direta o gameta feminino sem que haja água presente no ambiente. As flores verdadeiras vão surgir nas angiospermas, bem como os frutos. As flores verdadeiras, que são aquelas que possuem ovários, tá? Bem como os frutos. Porque as gimnospermas, que são os pinheiros, o ginkgo biloba, a casuarina, o asbesto, têm sementes nuas. Sementes que não são protegidas. Essas sementes nuas são chamadas de pinhões. E a sua flor primitiva, que a gente não pode chamar de flor, porque não tem
ovário, a sua flor primitiva é chamada de cone ou estróbilo. Mas que já é um passo evolutivo, sim, à frente, uma vez que tem o grão de pólen, produz o grão de pólen, que já há uma reprodução independente da água. E uma última característica importante das angiospermas é que as angiospermas são as únicas plantas que possuem dupla fecundação. Só angiospermas possuem dupla fecundação. Um gameta masculino fecunda o feminino e o outro gameta masculino fecunda uma célula chamada célula central, que vai dar origem ao endosperma secundário, que é um tecido triploide, 3N, que vai guardar nutrientes na semente. Bom, a gente vai fazer as questões e na medida em que essas informações forem aparecendo, a gente as reforça. Então, voltando para a primeira questão, qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? Cara, estrutura que está sendo apresentada para variabilidade genética é uma estrutura que permita que haja a reprodução, que permita que haja a fecundação. Vamos achar qual é a estrutura. Letra A, semente alada que favorece a dispersão. Uma vez que há semente, já houve a fecundação. Então a semente alada, relacionar a variabilidade é forçar a barra. B, arquegônios que protegem o embrião multicelular. Novamente, uma vez que o embrião já foi formado, a variabilidade genética já foi gerada via reprodução sexuada. Seria equivalente à letra A. C, o grão de pólen que garante a polinização cruzada. Porque polinização cruzada vai ser levar um gametinha que está dentro do grão de pólen de uma planta para um outro indivíduo. E essa polinização cruzada, uma vez que um indivíduo reproduz com o outro, não gera uma maior variabilidade genética, variabilidade genética, variabilidade genética. Sim, Odinha. Por isso que a letra C é a letra correta. A letra D fala de fruto, que também já é pós-fecundação. E a letra E, vasocondutor, que não tem nada a ver com a história. Então a melhor letra dessa questão do Enem é a letra C. Lelê? Vamos para a próxima, vamos para a questão 2, uma questão da UES. As plantas se reproduzem por alternância de gerações. Todas elas. Assim sendo, a gente pode afirmar que A. As briófitas apresentam a geração esporofítica mais desenvolvida. Olha aqui. Observa que o esporófito dominante é só de pteridófita para frente. Então as briófitas não têm a geração esporofítica mais bem desenvolvida. Elas têm a geração gametofítica mais bem desenvolvida. Está errada. Lelê? A letra B. Os soros das samambaias produzem anterídeos e osferas. Anterídeo e osfera é gameta. E o soro, a bolotinha da samambaia, como ela já é um esporófito, produz esporos. A B está errada também. A letra C. Nas gimnospermas são produzidos dois tipos de esporos. Micrósporos, a partir dos quais se desenvolve o gametófito masculino, e megásporo, a partir do qual se desenvolve o gametófito feminino. Gente, um esporo sempre gera o gametófito, né? O esporófito produz esporos que geram o gametófito. O micrósporo sempre vai gerar o masculino, o megásporo o feminino. Por quê? Porque as estruturas reprodutivas masculinas são sempre menores do que as femininas. Guarda isso. O macho sempre investe em quantidade. A fêmea sempre investe em qualidade. Então a letra C é a correta. Vou ler as outras. D. Nas angiospermas, a fecundação ocorre no esporófito, independendo assim de gametófitos, para que complete o processo de reprodução sexuada. Não. Sempre quem faz a reprodução sexuada é o gametófito, pois é o gametófito quem produz os gametas. Tudo bem? Então a melhor letra de fato foi a letra C. Vamos então agora para o próximo vídeo com as próximas questões. E aí, tá gostando da aula? Quer continuar a assistir? Entra no nosso site. E mais importante, se inscreve no nosso canal, que você vai encontrar várias aulas de biologia e de outras disciplinas também, mas biologia é mais bacana. Lelê?